Olá, amigos internautas, começando mais uma edição da Sabatina Live Eleições 2020, direto do Jandira Plaza Shopping, realizada pelo portal Jandira Notícias em parceria com Mídia Oeste News. Eu sou o Brando Oliveira e estarei com você aqui apresentando e mediando também a Sabatina Live desta noite. E temos um convidado especial participando com a gente, mais um candidato a prefeito de Jandira, juntamente com o seu vice o acompanhando. Hoje teremos Reginaldo Camilo dos Santos, do PT, e também Sidney Oliveira, do Avante. Lembrando que o Reginaldo Camilo dos Santos, o Zezinho, do PT, candidato a prefeito, e o seu vice, Sidney Oliveira, do Avante. Quero saudar vocês com boa noite, primeiramente para o Sidney. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Boa noite, Brando. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os internautas, né? Saudar aí Mídia Oeste, saudar aí, agradecer ao Jandira Plaza Shopping pela oportunidade do espaço que está nos cedendo, né? E eu tenho certeza que será uma oportunidade bastante esclarecedora para todos nós, esse momento importante que a cidade está vivendo, que é um processo eleitoral que irá decidir o futuro prefeito da cidade de Jandira. Perfeito, muito bem. Acabou de falar para vocês o vice Sidney Oliveira. Agora teremos o boa noite do Zezinho, do PT, candidato a prefeito. Zezinho, boa noite. Deixa eu tirar a máscara aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos pela essa oportunidade, ao portal Jandira, ao Jandira Plaza Shopping, né? E também foi em parceria, né, que foi feita com o portal Jandira. Então, quero agradecer a todos e quero me colocar à disposição. Espero que este momento seja um momento que a gente possa contribuir com a democracia para os eleitores, porque nós temos mais de 30% dos eleitores da cidade que ainda, apesar que está faltando menos de 10 dias para as eleições, estão indecisos. Espero que esse momento seja um momento para as pessoas começarem a se decidir o seu voto. Perfeito, então. Muito bem. Bom, vamos às regras da sabatina, que serão da seguinte forma. Cada pergunta, teremos 5 temas. Entre os temas, educação, cultura, segurança pública, saúde e transporte público, juntamente com o trânsito. Dessa forma, para cada questão, ele terá 3 minutos para responder, exatamente 3 minutos, e esse tempo irá dividir com o vice, que está aqui presente, entre o candidato a prefeito e o seu vice. Após a resposta, o jornalista que fez a pergunta terá 1 minuto de réplica, se assim ele achar devido replicar a resposta do candidato. E o candidato terá 1 minuto de tréplica. É assim que irá funcionar a Sabatina Live desta noite. Quero dizer também que esses 5 temas, nós temos 4 perguntas para cada tema. Dessas 4 perguntas, serão sorteadas apenas 2. E isso deixa claro para vocês, segundo as nossas regras, são as mesmas perguntas que todos os outros que passaram por aqui, os outros candidatos a prefeito, também participou do mesmo sorteio e são as mesmas questões, só que acontece a variação, porque são 4 questões e há sorteio de apenas 2. Tudo bem? Correto. Vocês compreendem? Então, está ótimo. Alguma dúvida? Sidney? Zezinho? Então, vamos começar a Sabatina Live e vamos para o primeiro tema, que será um tema importante para a cidade de Jandira, trânsito e transporte. A questão de trânsito e transporte é a seguinte: o que fazer para melhorar o trânsito confuso nas ruas e avenidas no centro de Jandira? Então, vamos, a partir de agora, 3 minutos para a resposta. Primeiramente, eu pedi licença para poder tirar aqui a máscara. Nós estamos mantendo uma distância segura, né, Brando? E a todos os internautas, na realidade, a cidade de Jandira, nos últimos anos, aí, tem percebido um aumento bastante significativo do fluxo, né? E dentro desse tema de melhorar os acessos às principais rodovias, é um tema bastante amplo. Nós acabamos de discutir no plano diretor da cidade, né,
aquela área que fica próximo do frigorífico ali, é uma área que é a área do frigorífico, é uma área que agora está destinada a uma área de serviços, né? A cidade de Jandira acabou crescendo muito, o centro da cidade de Jandira acabou estrangulado, né? Hoje nós temos tanto a área de serviço como a área comercial muito próximo da outra e pouco acesso para estacionamento. Então, dentro das várias ações que nós estamos discutindo aí, uma pauta bastante importante é justamente onde é o antigo frigorífico, ali ser uma área de serviços, até porque nós temos o recuo tanto beirando a estação, como beirando o córrego do Ouro Verde, que será uma área destinada a estacionamento. Então a gente precisa rever a questão tanto comercial como a questão de serviço no centro de Jandira, né? Nós temos também uma outra situação que a cidade de Jandira acabou estrangulando. Nós temos os 3 principais acessos, que agora é o Corredor Oeste, a Estrada Velha de Itapevi e a via de acesso João de Góes. E é de suma importância que a gente tenha uma parceria, um diálogo mais aprofundado com o governo do estado, justamente para trazer uma alça de acesso ali para o Jardim Alvorada, que já praticamente dá muito próximo ali da entrada da Castelo Branco. É claro que é um pouco tempo, 3 minutos, mas são temas bastante profundos. Então, o que nós entendemos? Que a gente precisa ampliar essa questão desse leque de perspectiva e oportunidade para poder desafogar essa área central de Jandira. Não é isso, Zezinho? É isso aí, meu vice foi muito feliz. Não é à toa que o Sidney de Oliveira é o vice-prefeito mais preparado para estar junto comigo para governar Jandira. Quero dizer que a questão do transporte, mobilidade urbana, é um tema que nós colocamos no nosso plano de governo, estamos discutindo muito. Precisamos discutir, principalmente, a questão das enchentes. Está enchendo, né? Foi, semana passada, foi notícia do portal, o G1, do portal da grande mídia. Nós precisamos, de uma vez por todas, pensar em discutir o bolsão, mas não fazer bolsão em Barueri, nós vamos fazer bolsão em Jandira, ali ó, entre o frigorífico, entre o Sagrado Coração, a Analândia e o centro de Jandira, para começar a desafogar as enchentes da cidade e planejar, discutir com a Sabesp, né? Porque Jandira, infelizmente, é uma cidade muito pequena, 16,5 km², cresceu de uma forma sem planejamento e agora nós precisamos planejar. E nós precisamos planejar o centro com responsabilidade, arejar, fazer principalmente, nós precisamos fazer a passarela, gente. Não adianta fazer uma passarela lá no Santo Antônio gastando 4 milhões. Chegou Só para me concluir, precisamos fazer uma passarela da estação ao terminal de ônibus para facilitar o trânsito do pedestre. Perfeito, Zé. Vamos seguindo aqui a Sabatina Live Eleições 2020, né? Estamos fazendo um ato de democracia, levando para você o conteúdo, propostas, informações relevantes para você e do seu candidato, para que você conheça, dentre os 7 candidatos, as plataformas, projetos e ações para uma cidade melhor. Essa é a nossa principal meta, tanto o Portal Jandira quanto ao Mídia Oeste e também essa parceria com o Jandira Plaza Shopping. Então, muito obrigado, internauta, você que está conectado conosco. Bom, eu quero só fazer uma réplica aqui, importante, que você comentou a questão da organização, né, a questão do trânsito, a questão central, né, das saídas, inclusive. E também temos um problema de estacionamento. As pessoas, elas querem usufruir, elas querem comprar em Jandira e não tem como, porque para cada compra que ela vai fazer, ela vai gastar mais com estacionamento ou Zona Azul, porque nem para a Zona Azul está tendo oportunidade. Então, você deve responder, não é isso, Sidney? Você que é empresário, você que conhece que bem também a região central, né? Então, fique aí essa questão do estacionamento. 1 minuto. Bem colocado o seu posicionamento, Brando. É que nós sabemos o seguinte: a cidade de Jandira ela foi demograficamente construída na década de 70, onde o perfil de rua é um perfil um pouco mais curto, e hoje nós temos aí nas principais vias de acesso de Jandira os estacionamentos não organizados, tanto lado direito como esquerdo. Nós temos que ter um enfrentamento também, que hoje nós temos a ciência que boa parte do cidadão jandirense que trabalha em São Paulo, ele acaba deixando o seu carro hoje aqui na cidade de Jandira. Então isso acaba também afetando, né, o pessoal da área comercial. E essa discussão, dentro de um processo democrático, a gente tem que ter um olhar muito atento a isso também, entendeu? Essa questão que você colocou, acho que tem influência em relação a isso, né, Zezinho?
Sem dúvida nenhuma, a Zona Azul tem que deixar muito claro que no meu governo vai servir para organizar o trânsito, não para encharcar o bolso do jandirense, que é o que acontece hoje. Outra questão, não tem cabimento de uma feira. Se a gente tem uma praça de eventos com estacionamento, nós temos que repensar as feiras de sábado e domingo. As feiras têm que ser na praça de eventos, porque chegou. lá existe estacionamento adequado para as pessoas. Perfeito. Zé, eu vou, desculpa até interromper, mas um minuto, eu curto, é porque é só tréplica, então me perdoe pela... Eu não estou, não é mal educação, não é... Você me conhece muito bem, vocês dois são pessoas que já... Então vamos seguir para a próxima questão, continuando em trânsito e transporte. Atenção, vamos lá. Atenção. Essa é uma pergunta muito importante também, fazendo aqui nessa Batina Live Eleições 2020. O passe livre estudantil será implantado no seu governo? Por favor, só para registrar. Bom, 3 minutos para a resposta a partir de agora. Alguma dúvida na pergunta? Quer que eu repita? Tudo sem novidade? Então, começou. Na verdade, bela pergunta. Eu entrei na política através do movimento estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil, presidente da União Estudantil da cidade. Está no nosso plano de governo. Passe livre para o estudante e passe livre para o trabalhador, que é uma proposta do meu vice, que eu vou deixar para que ele explique melhor. Mas o passe livre para o estudante, eu me sinto muito à vontade de dizer, porque Barueri tem o passe livre, Carapicuíba tem, Osasco tem, Itapevi tem, só Jandira não tem. Principalmente para os estudantes bolsistas do ProUni, muitas vezes está desempregado, consegue a bolsa, mas deixa de fazer faculdade na Barra Funda, na Lapa, porque não tem o recurso para pagar a passagem de ônibus. Então, o compromisso do Zezinho é garantir o passe livre para o trabalhador e para o estudante. E também temos que lembrar que foi o Zezinho que entrou com uma ação popular e diminuímos o valor da passagem de ônibus. E há 1 ano não aumenta o valor da passagem de ônibus. Fora isso, a empresa teve que devolver para os cofres públicos mais de 3 milhões de reais, dinheiro que foi cobrado de forma irregular dos passageiros. Não é isso, Sidney? É isso aí, Zezinho. Os 2 maiores anseios da nossa cidade hoje, da nossa população, é saúde e emprego. Nós temos a proposta do passe livre do trabalhador. A empresa, o comércio, o prestador de serviço que contratar um cidadão jandirense não vai pagar o vale transporte. Vamos ajudar o desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, ajudar o cidadão jandirense a ter uma vantagem competitiva. A empresa tem um currículo Itapevi e um currículo Jandira. Contratou de Jandira não vai pagar o vale transporte. Nós temos que hoje buscar alternativas para que a gente consiga dar ao nosso cidadão uma colocação no mercado de trabalho, principalmente na cidade. Nossa proposta é a fomentação da economia local. Que a pessoa trabalhe em Jandira, no Jardim Alvorada, desce no centro ou gasta no seu bairro. Então, uma das nossas bandeiras é o passe livre para o trabalhador e o passe livre para o estudante. Ainda tem um tempo aqui, deixa eu só ver o meu... 46 segundos. Então, vamos lá. Então, dentro dessa linha que nós estamos... mas é possível, Sidney? É viável, sim. Se hoje nós conseguimos pelo menos 1.000 vagas no mercado de trabalho, você pode ter certeza que a fomentação da economia vai ser extremamente interessante. Quem passa no João de Góis hoje, a gente percebe que a maioria dos galpões estão abandonados. Infelizmente, as empresas estão indo embora da cidade de Jandira. Uma cidade pequena, com 17 quilômetros quadrados. E quando a gente consegue hoje trazer um diferencial, hoje o que a população mais clama é a dignidade de poder trazer o sustento para a sua família dentro da cidade de Jandira. Então, dentro desse perfil, nós estamos lutado, né, Zezinho? E a gente não tem a menor dúvida que o passe livre do trabalhador vai ser um diferencial para que a gente possa fomentar a economia na cidade de Jandira. Bom, chegamos ao final do tempo, Sidney obedeceu exatamente. Quero dizer para você, amigo internauta, agradecer a sua audiência aqui, e eu teria até o direito aqui da réplica, mas a pergunta foi respondida de acordo, inclusive estendendo ao trabalhador também, e eu estou como mediador, estou como jornalista fazendo as duas pontes hoje.
porque o Renato Benfica teve problemas de saúde e não está presente hoje conosco, exatamente por isso que eu estou fazendo as duas partes. E sempre acompanho o trabalho do Zezinho e realmente a resposta foi muito dentro da questão. Então, vamos partir para o próximo tema. Mas antes de partir para o próximo tema, eu já queria deixar aqui deixar para vocês aqui um informativo muito importante. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotérica e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplasashopping.com.br. E você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Vamos continuando, Sabatina Live Eleições 2020, comigo, Brando Oliveira, hoje sendo o mediador e também o jornalista que está apresentando e conduzindo aqui de forma democrática a Sabatina com 5 temas que temos aqui: transporte público, saúde, segurança, cultura e educação. Agora nós vamos para cultura, é o próximo tema. Bom, a questão é a seguinte: no seu plano de governo, os projetos culturais serão fomentados de qual forma? Três minutos para a resposta. Quero dizer que o tema cultura, a cidade que não tem cultura, que não discute cultura, não tem nem palavras. Então, no meu governo, primeiro, a nossa intenção está no nosso plano de governo. Eu vou transformar a diretoria de cultura em secretaria. Vai ser Secretaria de Cultura e Juventude. E um dos nossos pontos é a virada cultural. É um projeto de minha autoria, quando eu era vereador. Já está sancionado, só que precisa colocar em prática. Precisamos implementar a virada cultural na cidade de Jandira. Outra questão, os projetos de incentivo à cultura. Nós temos que democratizá-lo e nós temos que ampliá-los, né? E nós temos que levar, pelo menos, elevar o percentual. E daí você vai dizer, Brendo, como você vai aumentar o orçamento? O orçamento é tão apertado, né? Então, para o ano que vem, nós temos um orçamento previsto em torno de 480 milhões. Por que o Sidney, meu vice? Nós queremos, são 2 eixos do nosso governo. O eixo saúde prioritário e desenvolvimento social e econômico. O desenvolvimento econômico, nós vamos trazer novas indústrias para a cidade. Nós precisamos diminuir esse IPTU absurdo, atrair as novas empresas para a nossa cidade, o comércio, para aumentar a receita. E aí, a partir daí, discutir, rever a questão do conselho, democratizar, mandar um projeto de lei aonde você democratiza também o Conselho Municipal de Cultura, onde você faça com que todos os setores da sociedade se sintam parte, né? E a partir daí, nós discutimos principalmente a questão do teatro nas escolas, né, Sidney? É muito importante. A questão, eu lembro que na minha infância tinha flauta. Temos que levar o violino, a flauta, né? Fazer escola. E o meu objetivo vai chegar à educação, mas não dá para discutir cultura sem falar na educação. Nosso objetivo é implementar na cidade escola do período integral. E a cultura vai fazer parte de uma parte, porque nós vamos ter de manhã a aula regular, o reforço e depois o esporte e a cultura nas escolas. Então a cultura vai fazer parte do meu governo,
Quando você fala em cultura, vamos discutir cultura no esporte, vamos discutir cultura na educação, vamos discutir cultura nos 4 cantos da Prefeitura de Jandira. Só lembrando, Zezinho, que na realidade é importante entender que a pasta não pode ser massa de manobra política ou troca. Hoje, infelizmente, o que nós enxergamos é que a pasta da cultura muitas vezes é apenas um cargo político. E o que nós entendemos é que realmente seja tratado de uma forma séria. Eu tive a oportunidade de ser secretário municipal da cidade de Jandira na área de esportes. E eu entendo que é extremamente importante a gente interagir, Branto. O tempo chegou ao fim. Tanto o esporte como a cultura. Perfeito. Seu tempo chegou ao fim. Eu não vou fazer nenhuma réplica, só quero deixar um adendo que não é diretoria de cultura. Hoje a pasta é Secretaria de Cultura e Turismo. Só para deixar um adendo aí importante para vocês, tá? Continua sendo secretaria e nos últimos 2 anos a dotação foi aproximadamente aí 7 milhões e 500, 7 milhões e 400, a dotação em 2 anos, 7 milhões e 500 e 400, 7 milhões, tá? Sendo que o Fundo de Cultura, nesse período aí, não chegou nem a 2 milhões nos 2 últimos anos. Só uma informação complementar. Vamos para mais uma pergunta de cultura para o candidato Zezinho do PT, candidato a prefeito de Jandira, acompanhado do seu vice, Sidney Oliveira, ele que é do Avante, partido muito importante, um novo partido novo aqui na cidade, né? O partido está chegando aí, é um partido muito importante. Então, quero agradecer desde já também a sua presença aqui conosco, Sidney, e também o Zezinho conosco aqui. Vamos partir para a próxima pergunta, continuando no tema de cultura. Uma pergunta referente aqui de cultura. O que será feito com a única biblioteca municipal existente em Jandira? Atualmente, esse equipamento cultural e educacional, motivo de muitas críticas da população. Três minutos para a resposta. Vamos lá, Brando, você acabou de comentar aí sobre a questão da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Lembrando que Jandira faz parte da rota turística da região, que inclusive é Valzinha, né? Que é candidata com a gente pelo Avante, foi através da sua luta que ela conseguiu aí colocar Jandira na rota turística aí da região oeste da Grande São Paulo. Lembrando que a biblioteca hoje, né, ela foi reformada e foi justamente na nossa gestão, quando o Paulinho foi governo, que nós implantamos, né, e fizemos um trabalho que conseguiu implantar a biblioteca na cidade de Jandira. E que, infelizmente, a gente tem percebido que nos últimos anos aí, ela não tem tido o seu valor necessário. Eu acho que a biblioteca, ela é um espaço não só de transmissão de conhecimento, mas um espaço cultural também. A gente percebe que em São Paulo as bibliotecas são feitas para lançamentos de livros, são feitas para eventos culturais, entendeu? E a gente percebe na cidade tem vários livros, vários artistas que têm um trabalho abnegado, têm corrido, têm lutado e que infelizmente não recebe o respaldo necessário, né? Eu participei quando vocês fizeram um livro do lançamento na ITEC lá, né, do livro de cultural de Jandira. Então eu acho que é isso. É claro que é importante a gente inserir hoje a nossa juventude, fazer uma interface principalmente com a rede de educação, junto com a questão da biblioteca, mas repensar nesses espaços, né? Principalmente no espaço cultural para a cidade de Jandira. Como eu vinha falando anteriormente, como secretário de esportes, até dentro dos equipamentos esportivos, né? Eu acredito que a cultura tem que estar inserida com o seu espaço. A gente pega hoje o Parque Vila Lobos, lá você vê várias arenas, né? Que cabe muito bem hoje, tanto lá no portal ecológico, como na área de lazer do trabalhador, né? Só quero completar dizendo que quando eu falei a juventude que não está inserida no organograma da prefeitura hoje. Eu vou, no meu governo, no nosso governo, vai ser Secretaria de Cultura e Juventude e Turismo. É isso que nós queremos. E é lamentável quando você fala que é investido 2 milhões na questão dos projetos do fundo e ainda teve caiu o valor, e você fala assim, mas foi investido até agora em torno de 7 milhões. É um absurdo, é folha de pagamento. Quem são os funcionários? É lamentável. Nós temos que começar, supostamente, será que é funcionário que não vai trabalhar?
Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o caça-fantasma. Então eu quero dizer para vocês que no nosso governo não podemos discutir Secretaria de Cultura com uma folha de pagamento 80% do orçamento. Isso é uma vergonha. Isso nenhum governo sério consegue desenvolver políticas públicas. Então, nós precisamos ter um governo sério e participativo e usar aquela praça de eventos. A parte cultural é importante. Nós temos um espaço maravilhoso em Jandira que tem que ser discutido com os artistas da cidade. Seu tempo chegou ao final, Zezinho. E, bom, vou fazer uma réplica aqui, importante, até para que vocês tenham a tréplica também e comente. Bom, o Sidney e o Zezinho sabem que eu sou ativista cultural, um dos criadores da Lei do Fundo de Cultura. E aproveitando esse ensejo que nós falamos sobre a questão da biblioteca municipal, a questão das reclamações, etc. A questão é, Zezinho e Sidney, em 2 anos a dotação da cultura, como eu já havia falado, passou de 7 milhões. No Fundo de Cultura foi investido praticamente, chegou em dos últimos 2 anos, não, eu falei 2 milhões, eu fui muito bom, mas não chegou a isso não. Talvez no máximo 1,5 milhão, no máximo, tá? A pergunta, o Fundo de Cultura será a prioridade no governo de vocês? Voltará ao teto voltará a somatória de quase 1 milhão que ele estava antes e foi cortado pela metade, os 50 mil reais que entrava anualmente como gatilho para que, né, mais projetos pudessem entrar no fundo, irá continuar? Essa pergunta eu já fiz para outros que estiveram aqui e estou repassando para vocês. A questão do gatilho, dos 50 mil reais que era da lei anterior e com a mudança tiraram o gatilho e ainda estava na beira de 1 milhão o fundo, cortaram pela metade. Então, eu estou acrescentando essa parte cultural, esse parecer, que é muito importante, lembrando que Jandira é uma das poucas cidades que tem fundo de cultura. 1 minuto para a resposta. Sem dúvida nenhuma, e eu posso te falar com bastante tranquilidade, porque como secretário de esportes, que na realidade não era secretário, era diretoria de esportes, eu lutei muito para ser secretaria de esportes, e quando eu assumi na época, a dotação orçamentária só pagava a folha de pagamento. Então, cumprindo muito bem o que você está falando, Brano, que eu sei que a dificuldade de você criar políticas públicas na cidade, sem você ter um mínimo de condição necessária. Por exemplo, às vezes o pessoal da cultura, o pessoal principalmente do turismo, para poder ir em São Paulo, participar dos eventos, eles sequer tinham transporte para poder ir lá. A Valzinha cansou de ir em ônibus. Eu acho assim, que qual é uma das características das administrações petistas? É a questão do diálogo. A questão do diálogo, a questão da transparência, entendeu? Eu não tenho dúvida que é de suma importância, não só o gatilho, mas como o próprio fundo, para que a gente consiga fomentar e dê condições para que a cultura se desenvolva no município de Jandira. E o Ministério da Cultura também, hoje existe várias parcerias, porque a lei de incentivo à cultura pode ser ampliada junto às empresas também. Seu tempo chegou ao final, porque é só uma réplica, perfeito? E agora vamos passar para um próximo tema, mas antes, queria aproveitar esse momento e passar uma informação muito importante para vocês. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, em parceria aqui na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial politicamente e democrática também. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotérica e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação, com diversas opções para a sua família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações? Acesse o site jandiraplazashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Vamos seguindo com a Sabatina Live Eleições 2020 e vamos para um próximo tema que é muito importante para você, eleitor, que está para se decidir quem irá votar nas eleições 2020, está nos assistindo, está compartilhando, está curtindo, fazendo as suas perguntas aí no vídeo. Com certeza isso é muito importante. É um momento de democracia, democrático. Por isso que nós trouxemos aqui os 2 candidatos. O Zezinho, candidato a prefeito, e o seu vice, aqui conosco, Sidney Oliveira. Isso que é importante, para que os 2 tenham a palavra. Vamos seguindo agora com educação. Vamos falar sobre educação e a primeira pergunta que eu vou sortear agora.
O município de Jandira alcançou a nota 6.2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O que fazer para melhorar essa nota no ensino fundamental? Três minutos para a resposta a partir de agora. Bela pergunta. Quando eu fui vereador na cidade de Jandira, o meu primeiro projeto foi a criação, um dos primeiros projetos foi o cursinho popular da cidade. Eu fico muito feliz quando eu falo do cursinho, porque nós conseguimos formar 10 jovens da cidade em medicina em Cuba. O Daniel do Sagrado, o Clemilson do Teresa, a Daniele do Gabriela. E eu fico perguntando, a qualidade do ensino. Tem um certo momento no trânsito da cidade que muito intenso, devido a muitas vans escolares que vão para outras cidades, levando para Barueri. Os pais, muitas vezes, o pai de família ganha R$ 1.800, paga R$ 300 de van, porque ele quer levar para uma escola que tenha qualidade. No meu governo e do Sidney, vai ser diferente. Nós vamos melhorar a qualidade do ensino. Nós vamos começar pelo salário do professor. Se o Maranhão, que é um dos estados mais pobres do país, conseguiu pagar o melhor piso salarial para o professor, Jandira não vai ser diferente. Nós vamos pagar o melhor salário da grande São Paulo para o professor. E a partir daí, nós vamos investir em escola de período integral. A exemplo do Igor, de Itapevi. O Igor, que já foi meu assessor aqui na Câmara de Jandira e está fazendo um belo trabalho. Ao exemplo do Igor, eu vou fazer as escolas do futuro na região do Gabriela, na região do Teresa, na região do Sagrado Coração e na região lá do Alvorada, onde a criança chega às 7 horas da manhã e sai às 5 da tarde, tomando café da manhã, almoçando e jantando. Então, são dois pilares. Precisamos elevar o salário dos profissionais da educação e elevar a qualidade de ensino, fazer prédios adequados e tempo integral. Esse negócio do professor chegar numa escola e correr para ir para outra cidade, tem professor que chega a fazer 3 turnos para poder ter uma renda digna para poder sobreviver. No nosso governo vai ser diferente, porque o salário do educador vai ser um salário à altura do profissional. Como o Zezinho mesmo disse, é de extrema importância a valorização do profissional. Hoje, infelizmente, é muito fácil criticar, mas a gente precisa ver com que condições de trabalho que eles têm. Essa questão da pandemia mudou um pouco o nosso conceito e o ciclo, né? Por isso da importância também de investir em novas tecnologias. Nós sabemos também que o profissional da área de educação na cidade de Jandira, infelizmente, não tem infraestrutura para que ele possa, de forma adequada, trazer as novas tecnologias, novos métodos de ensino para os alunos. Por isso, da importância da valorização e da qualificação do profissional e de novas tecnologias. Seu tempo chegou ao final da resposta, né? Os 3 minutos. Eu quero só usar aqui a réplica e conduzir a pergunta ou ao Zezinho ou ao vice, que está conosco aqui, o Sidney Oliveira. Terá recurso, a dotação suficiente para esse aumento de salário, etc., para os professores? A dotação da cidade de Jandira na educação? 1 minuto para a resposta. Olha, eu quero começar dizendo para você que eu fui vereador por 4 mandatos. Eu fui o vereador mais votado da história de Jandira. E eu conheço Jandira. Eu participei da Comissão de Finanças, Comissão de Orçamento, Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Para fazer o nosso plano de governo, visitamos várias cidades, entre elas Araraquara. E nós temos um orçamento previsto para o ano que vem em torno de 470 milhões. Primeiro, nós vamos fechar a torneira da maldita corrupção, que infelizmente entra governo e sai governo. Essa é um mal que Jandira tem, que é um câncer na administração pública. Depois, nós vamos investir. No meu governo não vai ter borracha a R$ 7. Eu vou comprar uma borracha por 30 centavos. No meu governo, não vou colocar secretário de governo para ser preso.
Então, no meu governo vai ter... Primeiro, diga com quem tu andas, que eu vou dizer com quem tu és. Eu ando com pessoas como o Sidney, que é o meu vice-prefeito. Chegou ao final, perfeito. Um minuto aí da tréplica do Zezinho e do seu candidato a vice, Sidney Oliveira. Mais uma pergunta agora, vamos sortear aqui, mais uma pergunta referente à educação. Lembrando, deixando bem, não estou nem olhando aqui, ó, para que mantenha aqui a isonomia total. Lembrando que são 5 temas, vou repetir novamente para vocês: educação, cultura, segurança, saúde e trânsito e transporte. Desses 5 temas, são 4 perguntas, 4 questões aqui e sorteio 2 delas. Eles têm 3 minutos para responder. Se houver necessidade de uma réplica, eu farei a réplica e eles terão 1 minuto para a tréplica. Tudo bem? É assim, dessa forma. Acabei de sortear a última questão sobre educação. E agora eu vou ler para vocês, amigos internautas. Como será incluso no currículo de educação básica da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, Lei 10.639/2003? Se desejar, eu repito a questão. Posso repetir? Como será incluso no currículo da educação básica da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, Lei 10.639/2003. Vocês têm 3 minutos para a resposta, começando agora. Esse tema da educação é um tema muito importante. Quero dizer para você, jandirense, para nós construirmos o nosso plano de governo, nós fizemos várias reuniões temáticas em vários bairros da cidade. E o educação foi o tema, junto com saúde, que mais reuniu os profissionais, né? E foi um tema bastante calorosamente discutido. Quando se fala desse tema de afro, da questão cultural, né? Porque envolve a questão cultural, a questão racial, sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer que eu sou da periferia de Jandira. Praticamente eu nasci no Jardim Gabriela. Eu sou negro, sou pobre. E aí, não tenha dúvida nenhuma que a prioridade da questão desse sistema no meu governo é prioridade. Principalmente que está em lei. E aí eu quero discutir com o Conselho Municipal de Educação, quero discutir com o Fundeb, quero discutir com os profissionais, os professores e funcionários, porque é uma mudança de cultura. Nós precisamos discutir o tema que está estampado no nosso nariz, porque cego não é aquele que não consegue ver. Cego é aquele que não quer enxergar o que está na ponta do nariz. Então a questão racial, agora nos últimos meses, estourou em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? E esse tema veio à tona. E tem vários casos no Brasil, na nossa cidade. Então, eu acho que é muito pertinente, viu? Muito pertinente acrescentar no currículo escolar. E eu acho que eu nem vou ficar esperando. Logo que eu assumir, né, Sidney, o governo, nós vamos chamar uma reunião de emergência, porque não podemos esperar. Será que o governo atual já está se preparando? Porque tem que abrir concurso público para contratar, porque esses profissionais não podem ser contratados por contrato de emergência nem por cargo de comissão. São cargos técnicos que eu tenho que abrir o concurso público. E nós sabemos que o concurso público tem que soltar edital, tem prazo de recurso. No mínimo, demora de 4 a 5 meses para me abrir um concurso numa cidade. Então, se não, logo que eu assumir, como não tem concurso aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir concurso público para a contratação desses profissionais. 9 segundos, posso finalizar? Perfeito. Bom, vamos passar para a próxima questão
agora para um próximo tema, tá? Nós terminamos o tema aqui de educação e vamos passar para um tema que é muito importante, que é um tema dos mais polêmicos de Jandira, que é o tema de saúde. Então, vamos sortear a primeira questão referente à saúde. Qual a sua opinião de uma farmácia municipal 24 horas com medicação gratuita para a população jandirense? Bom, entenderam a pergunta? Quer que eu repita? Farmácia gratuita central. Uma farmácia municipal, 24 horas, né, com medicação gratuita para a população de Jandira. Perfeito? O vice, Sidney Oliveira, irá responder. Perfeito? Começo então, a responder. 3 minutos. Nessas caminhadas que nós estamos tendo, discutindo aí com a cidade, a questão de políticas públicas que possam melhorar a cidade, uma das maiores queixas que nós temos escutado é justamente a dificuldade de acesso ao medicamento. Hoje o que se escuta é que os postos de serviço na cidade de Jandira estão loteados. Estão na mão de vereadores que infelizmente não conseguem ter acesso ao medicamento. Nós tínhamos a farmácia popular na cidade de Jandira e por isso da importância, uma cidade pequena como a cidade de Jandira, por isso a importância da gente ter hoje uma farmácia central onde o acesso ao medicamento possa ser feito de forma informatizada e entregue através de motoboy. Porque eu acho que é um direito do cidadão o acesso à saúde, uma obrigação do município. Então, dentro dessas propostas todas, nós temos discutido, eu e o Zezinho, nós temos ouvido muito essa queixa, olha, para ter acesso a remédio, eu tenho que correr atrás de vereador, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, os postos de saúde hoje, a gente percebe que a população tem falado que está loteado. É uma prioridade para nós a questão da centralização de uma farmácia, do acesso ao medicamento, de uma forma digna, de uma forma justa. Por isso que nós estamos discutindo constantemente a questão da entrega do medicamento através do motoboy. Passou no MOBS, passou no Unidade de Saúde, foi feito ali o receituário, ele informatizado, irá até a farmácia, essa farmácia fará o acesso até o cidadão jandirense. Não é isso, Zezinho? Sem dúvida, Sidney. Eu tive uma experiência, infelizmente não muito boa. Meu pai ficou 6 anos fazendo tratamento no Hospital do Câncer, em São Paulo. E aquela dor da família, só que o hospital, o Instituto do Câncer, mandava o remédio em casa, através de um serviço de motoboy. Nós discutimos no nosso plano, e está no nosso plano de governo, o Sidney foi muito feliz na tua fala. Nós vamos fazer esse trabalho semelhante. Vai ser informatizado, o paciente foi atendido, o remédio vai chegar em casa. E sem dúvida nenhuma, além disso, nós vamos ter a nossa farmácia popular, nossa farmácia central, em caso de emergência. E nós temos até que pensar, Sidney, se não é viável essa farmácia ser aberta 24 horas. Né? Porque saúde no meu governo vai ser prioridade. E a gente vai acabar com essa cultura nojenta, mesquinha, das pessoas pegar um remédio público para fazer curral eleitoral. Sabe como nós vamos acabar com isso? É democratizando, informatizando, levando a medicação em casa. Perfeito. Bom, ainda tinha 11 segundos, mas vou zerar aqui. Eu quero só fazer um comentário e quero uma tréplica do vice ou do candidato a prefeito, o Zezinho. No plano de governo, está essa farmácia municipal 24 horas? Existe isso? Vocês têm essa ou será estudado por vocês ainda? Porque Barueri temos uma 24 horas, o Zé sabe disso, outras cidades também têm, porque muitas vezes o paciente sai da UPA 24 horas, às 10 da noite, já aconteceu comigo, quando eu fiquei doente, sai da UPA 10 horas, sai da UPA 11 da noite ou 2 da madrugada e não tem aonde conseguir a medicação, que poderia ser gratuita. Então, eu quero a resposta, 1 minuto para a tréplica, sobre a questão
qual o período dela? Legal. Primeiramente, nós temos a plena certeza da necessidade da criação da farmácia central na cidade de Jandira e o acesso de forma digna ao cidadão ao remédio, para acabar justamente com esse processo aí de curral eleitoral. Não tenha dúvida que esse serviço de entrega provavelmente ele terá um horário limitado, mas a farmácia tem necessidade sim de ficar 24 horas aberta, de uma forma um pouco diferente, né? Não na entrega, mas sim na receptividade do medicamento, porque a doença não tem hora. Então, muitas vezes, tem certos medicamentos que são de uso imediato e não justifica a pessoa ir lá no outro dia ou esperar. Então, não tenha dúvida que a farmácia central terá necessidade de ficar 24 horas aberta. Eu não digo que nós teremos que ver com um pouco mais de cuidado a questão da entrega 24 horas, mas o acesso ao medicamento é fundamental. Perfeito, então, é exatamente isso. Eu só fiz a pergunta porque a questão original era exatamente sobre o período e sobre a existência dela. Vamos partir para mais uma questão referente à saúde. A última questão, a segunda questão referente à saúde. Vamos lá? Estou fazendo aqui o sorteio aqui. Opa. Como resolver a demora de meses no agendamento de consultas médicas com especialistas em Jandira? Uma pergunta polêmica, uma pergunta que está na boca do povo, vamos dizer assim, desse modo, né? E vocês têm 3 minutos para a resposta a partir de agora. Na verdade, eu, Zezinho, com o Sidney, a saúde é prioridade no nosso governo. Não tenha dúvida que a primeira ação do Zezinho como prefeito vai ser transformar aquele prédio em frente ao Senai, que está custando para a prefeitura, para os cofres públicos, 25 milhões, eu vou transformar em hospital e maternidade. E as pessoas perguntam, Zezinho, aonde vai ser a prefeitura? A prefeitura nós vamos colocar no prédio do antigo hospital que está desativado. O prefeito gastou mais quase 2 milhões para reformar. Então, lá vai ser a prefeitura. E no prédio de 25 milhões com ar-condicionado, vai ser hospital e maternidade. Prefeitura é importante, mas mais importante do que a prefeitura é cuidar da saúde do nosso povo. E referente à questão da fila de espera, primeiro você tem que criar equipamento na cidade. Hoje, em Jandira, só tem uma UPA. Uma UPA com 3 clínicos, 2 pediatras e 1 ortopedista só durante o dia, para atender 130 mil habitantes. Os postos 24 horas do Tereza foi fechado no meu governo. O posto do Tereza 24 horas de saúde vai ser reaberto. Então, eu dando essa possibilidade do hospital e maternidade, posto do Tereza, e aí tem as outras exames. Nós vamos trazer para Jandira o AME, Centro de Especialidade. Essa história da Dona Maria ficar aguardando 7 meses para passar no cardiologista vai acabar. Nós vamos contratar médicos especialistas para atender o povo da cidade. Por fim, essa questão também de prioridade de tais agentes políticos pegar as guias, colocar debaixo do braço e colocar as pessoas na frente, no meu governo vai acabar. Porque nós vamos informatizar e a politicagem vai acabar. Só lembrando, Zezinho, que nós temos algumas alternativas. O SESI mesmo tem a carreta da mamografia. Em São Paulo teve o Corujão da Saúde. Portanto, logo no começo do mandato, ações pontuais com profissionais da área de saúde se faz necessário para que a gente consiga minimizar a demanda reprimida. Existem hoje empresas especializadas que trazem carretas que prestam uma série de exames, né? A questão da colonoscopia, endoscopia. Nós sabemos da necessidade, em caráter de urgência, de enfrentar esse desafio. 20 segundos. Então, dentro desse cenário, Brando, como o Zezinho tem falado nos 4 cantos da cidade, a questão do fechamento do hospital, fechamento do posto de saúde, né? E o desafio de a gente, de uma forma bastante transparente, através de concurso público e uma conversa bastante transparente com os profissionais hoje na saúde que se sentem desmotivados, vai ser fundamental para que a gente consiga, assim, trazer a transparência que a saúde de Jandira necessita. Perfeito. Aí você teve a resposta do
vice-candidato a prefeito aí, né? Na chapa do Zezinho, que é candidato a prefeito, Sidney Oliveira, participando aqui com a gente. E vamos dar um informe muito especial para você, amigo internauta que está conectado aqui na Sabatina Live Eleições 2020. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotérica e lojas de serviços também. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família. Inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações, acesse o site jandiraplasashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Vamos partir para mais um tema que realmente aí, um tema consideravelmente uma das pastas mais importantes, que é a pasta da segurança, né, na cidade de Jandira. Jandira que já esteve em vários momentos aí nas manchetes dos principais jornais e dos portais de notícias de todo o Brasil. E vamos falar de segurança agora, sorteando a primeira questão. Segundo informações do CONSEG, em Jandira existe apenas uma câmera de monitoramento de segurança em pleno funcionamento. Qual a sua proposta para mudar essa situação? Bom, é uma pergunta polêmica, uma pergunta muito também, né, importante. Eu vou até mostrar aqui, só um minuto. Vamos... Quer que eu repita? Tudo bem? Então, 3 minutos para a resposta. Da mesma forma que eu, Zezinho, prefeito, Sidney vice, vamos transformar o prédio que eles estão fazendo em frente ao Senai, a prefeitura de 25 milhões, vamos transformar em um hospital e maternidade, eu vou ter a coragem de pegar esse sistema de monitoramento da cidade. Lembrando que Jandira tem 16,5 km², é uma cidade muito pequena. Eu, quando fui vereador, apresentei um projeto, fui até Brasília, o ministro era o José Eduardo Cardoso, inclusive ele é cidadão jandirense. Conseguimos recurso, fizemos um monitoramento em toda a cidade. Eu como vereador, depois os governos que se passaram, não fizeram manutenção, acabaram. Hoje é muito triste quando eu vejo o mediador dizendo que só tem uma câmara na cidade. Isso é vergonhoso. Eu como vereador, se eu como vereador, eu consegui recurso do governo federal, tinha monitoramento em toda a cidade, imagina eu como prefeito. Não tenho dúvida que a questão da segurança, temos que fazer política integrada. Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Vamos montar um sistema de monitoramento com essas 3 polícias e nós vamos revolucionar a cidade de Jandira. Zezinho, na realidade isso se chama incompetência administrativa. Nós estamos no século XXI, onde a tecnologia é um grande aliado e a gente percebe que, infelizmente, as últimas gestões sequer deram importância para isso. Eu gostaria de citar como exemplo a questão do Detecta. Hoje, quem chega na cidade de Osasco, qualquer veículo que é produto de furto, esse veículo passa por uma das câmeras que lá estão instaladas, detecta aquele veículo. E durante o seu curso pela cidade, os faróis vão fechando até que dê condições que uma viatura aproxime e faça a abordagem. E hoje o que acontece? O meliante, ele tem a preocupação de ir nessa cidade, porque ele sabe que lá ele não vai conseguir ter sucesso, porque se ele entrar com um veículo que é produto de furto, ele vai ser abordado. E se ele entrar com um veículo que não é produto de furto, ele pode complicar a situação dele. Então, eu não tenho a menor dúvida que a tecnologia é hoje o principal componente dentro da questão da segurança, né? Hoje, você, para o cidadão jandirense ter uma ideia, na via de acesso João de Góes, onde tem várias empresas e onde está se tornando
um polo de logística, as empresas têm medo de vir fazer o serviço, as empresas de transporte fazer a coleta. Até bateria de caminhão, que ali fica parado, pernotando para fazer o carregamento, acaba sendo roubado. Então, infelizmente, enquanto a gente percebe que em vários locais e várias cidades, as câmeras têm sido um aliado, aqui na cidade de Jandira tem sido ao contrário. E é importante também falar que as empresas, como presidente da Associação Industrial licenciado, as empresas estão colocando as suas câmeras externas à disponibilidade. A ligação dessas câmeras internas das empresas, que o município não vai precisar fazer investimento, junto com a questão do elo da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Municipal, vai acabar ajudando bastante, Brando. Deixei você completar, Obrigado. deixei você conduzir até o final a sua resposta, tá bom? Até para não perder o seu foco, o seu raciocínio, tudo bem? Bom, quero dizer, nesse momento, que as respostas, as opiniões, são de total responsabilidade dos convidados participantes hoje. No caso, o candidato a prefeito, o Zezinho Reginaldo Camilo dos Santos, do PT, e do seu vice, Sidney Oliveira, que ele é do Avante. Então, as respostas não correspondem à opinião nem do Portal Jandira e nem do Mídia Oeste News, e muito menos do Jandira Plaza Shopping. São de responsabilidade dos seus autores aqui presentes, perfeito? Quero dizer também que a questão de uma câmera que nós comentamos aqui é uma informação, né, direto do CONSEG, que é o Conselho de Segurança de Jandira. Foi uma informação passada por eles antes de começar as edições da Sabatina Live Eleições 2020. Então, é uma informação de um órgão competente, uma entidade importante. Bom, eu quero aproveitar esse momento e dessa resposta, eu quero aproveitar para que vocês tenham a tréplica e fale sobre o CONSEG que nós comentamos aqui, né? O CONSEG, vocês terão um diálogo com o CONSEG como uma instituição importante, ou o CONSEG não terá autoridade, não terá participação e vez no governo de vocês, que é o Conselho de Segurança Municipal? Um minuto, parece. Na realidade, eu faço parte aí, tenho acompanhado o trabalho do CONSEG. Na realidade, desativar o municipal é só o CONSEG estadual, né? E a gente vê a importância do CONSEG, que o CONSEG não foi ouvido na discussão do fechamento dos bares até às 11 horas, né? Então, existiu uma lei municipal que, infelizmente, o prefeito atual acabou de uma forma autoritária desativando essa lei, não ouviu os comerciantes, não ouviu hoje o pessoal do CONSEG. O CONSEG é de suma importância para a cidade de Jandira, porque através dos dados do CONSEG é que nós conseguimos subsídios para aumentar o efetivo da cidade de Jandira, tanto em termos de guardas, né, hoje estado guarda militar, como de viatura também. A cidade que tem o seu CONSEG organizado e ativo, ele tem uma possibilidade maior de buscar hoje ferramentas junto ao Estado. Perfeito. Bom, vamos à última pergunta referente à segurança, e a última pergunta da Sabatina Live também, mais uma questão aqui a ser sorteada para a resposta dos nossos convidados de hoje, candidato a prefeito Zezinho, do PT, e o seu vice, Sidney Oliveira, ele que é do Avante. Baseado nos índices do Instituto Sou da Paz, a cidade de Jandira é uma das mais violentas do estado de São Paulo. Como melhorar a segurança pública no município? Perfeito. 3 minutos para a resposta. Não é de hoje que o cidadão jandirense tem escutado esse tema de insegurança, de violência. Isso aflora na cidade de Jandira a todo momento. A primeira situação é a questão de sensação de segurança. Nós temos que entender o seguinte, que hoje nós temos que ter uma ação ostensiva, né? Hoje você vê cidades aí onde a presença da GCM, a presença da Guarda Militar, ela é muito constante. Você passa em alguns pontos específicos da cidade, você percebe a presença.
presença. Você tem horários estratégicos que você precisa ter viatura, você precisa ter esse tipo de presença. O meliante, ele é muito sensível a isso. Onde ele vai no local que ele percebe que a segurança é falha, ele acaba tendo ação. E nós percebemos nas cidades circunvizinhas, a presença ostensiva é bastante constante. Então faz com que, de repente, torne a cidade de Jandira muito mais vulnerável. Por isso da importância, como o Zezinho tem frisado, de interligar aí a civil com a militar, com a própria guarda municipal também, né? E é claro que dentro desse âmbito nós não podemos esquecer o trabalho preventivo, que é o trabalho educacional, o trabalho do PROERD, os constantes tipos de ações e a falta de poder público. Onde o poder público não tem um papel, acaba aí sendo vulnerável. Aí a gente fala da questão de cultura, da questão de esporte, de um trabalho com a nossa juventude, mas eu não tenho dúvida que o primeiro passo hoje é a questão da presença do Estado. Isso é fundamental. A questão da presença ostensiva faz com que o meliante pense duas vezes antes dele tomar qualquer tipo de ação. Não é isso, Zezinho? Na verdade, é inadmissível uma cidade como Jandira não ter delegado no período noturno e finais de semana. Uma ação nossa, como gestor da cidade, vamos fazer uma gestão junto aos deputados, ao governador. Precisamos retornar o delegado na delegacia à noite e finais de semana. Segundo, nós temos uma companhia de polícia militar. Tem a quantidade de homens. Quantos estão afastados? Quantos estão em outros municípios? Será que estão com os números certos? Os números. Nós precisamos rever e completar, pedir para o governador completar o número de homens da polícia militar na cidade. Terceiro, a integração. Polícia militar, guarda civil municipal e polícia civil. São da nossa cidade, tem que ter um serviço de inteligência junto. E nós precisamos resgatar a ronda escolar municipal. Nós precisamos colocar o guarda na porta da escola, porque o patrimônio maior nosso é a criança. Então, nós precisamos combater o tráfico de drogas na porta da escola. No meu governo, vai ter a ronda escolar municipal. Perfeito. Chegamos ao... Só lembrando a importância também do tema femicídio, né? A cidade de Jandira, infelizmente, nos últimos meses aí, a gente tem percebido aí que a mulher tem sido alvo aí de uma forma covarde, né? Covarde, e uma preocupação nossa essa questão. Perfeito. Foi muito bem a sua... Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Fique à vontade, tá bom? Eu não vou poder você estender mais porque o nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer os internautas por estar conosco até agora, por acompanhar. Quero agradecer a parte técnica do nosso amigo Carlos Colli, do Portal Jandira e também do Mídia Oeste, operando aqui as câmeras e todo o audiovisual. Muito obrigado. Agradecer ao Jandira Plaza Shopping por nos dar essa oportunidade e ser parceiro na Sabatina Live Eleições 2020. Antes de terminar, eu vou destinar 1 minuto e 30 para o vice Sidney Oliveira fazer suas considerações finais, 1 minuto e 30, e também para o candidato Zezinho, do PT, fazer as considerações finais, 1 minuto e 30 também, tá bom? A partir de agora, começando o tempo. Ok, primeiramente, Brando, eu queria te parabenizar, te agradecer. Há mais de 25 anos eu te conheço, desde a época do Comarca, da Dolores, e sei da sua luta pela comunicação, pela cultura. Você é um abnegado, porque você faz isso por amor e você não faz isso por dinheiro. Então não seria justo eu não deixar de externar aqui a minha admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? E dizer para todo cidadão jandirense, agradecer aí o Jandira Plaza Shopping aqui pela oportunidade, o mídia, do momento importante que nós vivemos. Eu posso garantir a vocês que eu não tenho a menor dúvida que eu estou do lado da melhor opção para a cidade de Jandira. Conheço o Zezinho há mais de 20 anos, 16 anos como vereador, não tem nada que manche a sua reputação como político. O Zezinho é aquele cidadão que gosta do povo. Hoje, para você lidar na vida pública, você precisa gostar de gente. Eu não tenho dúvida que o Zezinho é assim. O Zezinho tem a sua vida, a sua história entregue aos mais necessitados. Quem conhece o Zezinho não conhece o Zezinho no luxo, conhece o Zezinho sempre do lado do cidadão jandirense, sempre brigando, sempre lutando para que as injustiças não sejam cometidas na cidade de Jandira. E foi por esse motivo
que eu aceitei ser o vice da cidade de Zezinho, porque eu tenho certeza que eu estou caminhando ao lado da melhor opção que a cidade de Jandira hoje tem. Então é com muita tranquilidade que eu enxergo que a partir de 2021, Perfeito. dias melhores virão para a cidade de Jandira. Agora 1 minuto e meio para você, Zezinho, considerações finais. Quero agradecer você, Brando, por essa oportunidade, agradecer a todos os parceiros, né? E dizer que essa parceria, porque é uma verdadeira parceria do Zezinho com o Sidney. O Zezinho da periferia, o Zezinho que representa o social, e o Sidney, empresário há 30 anos da cidade, proprietário da Fundição Alvorada e hoje presidente licenciado da Associação Industrial de Jandira. Então, essa parceria veio no momento certo, porque nós vamos virar o capítulo dessa história de Jandira, rumo ao desenvolvimento social e econômico. Primeiro, nós vamos gerar emprego, diminuir o IPTU, trazer as empresas de volta, geração de emprego e renda. Paralelo a isso, vamos transformar aquele prédio de 25 milhões em hospital e maternidade. É inadmissível. Nós temos quase 100 óbitos, 100 mortes na cidade de Jandira. E nós não podemos fechar os olhos. Essas pessoas morreram fora porque não tinha socorro na própria cidade. Não temos hospital e não temos leitos de UTI. Então, eu quero finalizar dizendo que no dia 15 de novembro, a eleição polarizou. PSDB do Sato, do Dória e o Zezinho, candidato do povo, e aí vamos estar polarizado, e eu não tenho dúvida que o povo da cidade de Jandira vai ter a escolha no 13. Muito obrigado. Seu tempo chegou ao final, quero agradecer nesse momento aqui a você, internauta, que esteve conosco até agora. Muito obrigado por estar acompanhando e conectado com a Sabatina Live Eleições 2020, e quero agradecer também as palavras sobre minha pessoa do Sidney Oliveira, ele que é o vice na chapa do Zezinho. Muito obrigado pelas suas palavras, a minha pessoa Sidney, e boa noite a todos. Aguardem a próxima live aqui no portal Jandira SP.